Boa noite, igreja. Graça e paz. Vocês estão bem? Amém. Glória a Deus. Queridos, abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 5, versículo de número 17. Epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo de número 5, versículo de número 17. Sabe, nós não estamos aqui em vão nessa noite. Você crê nisso? Em nome de Jesus. Há uma presença aqui e nós temos aprendido que nós precisamos ser recíprocos a essa presença. Feche teus olhos, querido, aonde você está. Jesus, Ele tem uma palavra para nós, Ele tem uma palavra para os nossos corações. Eu estava ali pensando, é bom pregar, é bom falar daquilo que está na Bíblia, mas é muito melhor testemunhar dos seus feitos. A diferença, querido, entre um pregador e uma testemunha é que o pregador, ele prega daquilo que ele lê, ele prega daquilo que ele tem conhecimento, mas uma testemunha não. Uma testemunha, ela relata daquilo que ela vive. A testemunha, ela relata aquilo que ela viu. E querido, para você ser uma testemunha, você não precisa estar aqui em cima. E eu quero, querido, mais do que ser um pregador, eu quero ser uma testemunha de Deus. Eu quero viver, eu quero provar, eu quero experimentar tudo aquilo que Ele tem feito. E mais do que isso, eu quero testemunhar, a ponto de que esse testemunho impacte vidas. Feche teus olhos, comece a orar a Ele, comece a agradecer por você estar aqui. Comece a bendizer o Senhor por essa atmosfera que está aqui nesse lugar. É um culto fé. Hoje é noite de exercermos a nossa fé, é noite de praticarmos fé, é noite de Deus aumentar a nossa fé. Pai, no nome de Jesus, Deus, nós te louvamos. Jesus, faz de nós testemunhas oculares, Pai, testemunhas daquilo que nós temos visto do Senhor, daquilo que temos ouvido do Senhor. Que cada vida aqui, Pai, tenha um testemunho para contar, uma experiência com o Senhor, algo sobrenatural. Fala conosco nessa noite, Pai. Alinhe o nosso coração ao Teu coração, Pai. Traz o entendimento da autoridade que o Senhor colocou sobre nós, sobre as nossas vidas, em o nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Queridos, Romanos, capítulo 5, versículo de número 17. O apóstolo Paulo, ele diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Amém. Vira para o seu irmão querido com muito carinho e diga para ele assim: você foi chamado como uma testemunha, mas ainda mais, você foi chamado para reinar em vida. Amém, querido? Sabe, é tão sério isso, é tão importante essa palavra, que eu profetizo, querido, e libero essa palavra, que você vai sair daqui hoje diferente.
Amém. Sabe, Paulo ele está escrevendo para a igreja de Roma, uma igreja no olho do furacão, uma das igrejas mais perseguidas da época. Para quem não conhece, quem predominava e dominava na época era o Império Romano, o império super forte, bem estruturado, com seu imperador, os Césares da época. Paulo escreve para aquela igreja que eles deveriam entender uma autoridade que está sobre a vida deles. Paulo escreve dizendo para eles que eles precisam entender que eles não estão aqui em vão, mas que eles estão aqui reinando em vida. E eu fico pensando como que uma igreja perseguida, uma igreja que estava passando por uma situação muito delicada, perseguições, alguns imperadores eles simplesmente colocavam fogo nos cristãos. Como dizer para uma igreja assim que ela reina em vida? Paulo escreve essa epístola aos Romanos a fim de desafiar a fé daquela igreja. Sabe, talvez você não compreenda o termo reinar. Às vezes quando nós dizemos reinar em vida, a gente imagina que reinar é simplesmente sentar no trono e ser servido. Mas eu quero te dizer, querido, que reinar vai muito além disso. E eu afirmo mais: reinar não é ser servido. O que Paulo está dizendo aqui para essa igreja é: vocês precisam reinar em vida, ou seja, vocês precisam exercer a autoridade. Paulo está falando aqui sobre governo. Paulo está falando sobre exercer a autoridade. Nós, querido, eu e você, nós fomos chamados para reinar em vida. A primeira verdade é que se você decidir não reinar, as coisas elas vão reinar sobre você. Amém? Você recebe essa palavra, querido? É muito sério o que Paulo está dizendo para essa igreja. Paulo está dizendo para eles sobre uma autoridade espiritual que foi concedida para eles. Para nós entendermos, a Bíblia fala o plano original de Deus, que foi Adão e Eva. Deus criou Adão, criou Eva logo após, e Deus colocou eles sobre o jardim do Éden. O nome Éden é lugar de delícias, um lugar perfeito, um lugar maravilhoso, um lugar onde não tinha fome, onde não tinha pecado, não tinha morte, não tinha sogra. Literalmente, querido, não tinha sogra, não tinha cebola. Quem quiser chamar o pastor para comer na sua casa, pode me convidar, querido, mas não coloque cebola na comida, por favor. Brincadeiras à parte, mas o jardim do Éden era um lugar perfeito, querido. Por quê? Porque Adão exercia autoridade sobre o jardim. Deus colocou Adão lá para Adão reinar sobre tudo. Deus disse a Adão: governe sobre as aves do céu, sobre os animais da terra e sobre os peixes do mar. Todas as coisas, Adão, você vai governar sobre elas. Adão reinava em vida no Éden. Esse é o plano original de Deus, querido. Mas o que aconteceu? A história nos diz que Adão, ele pecou, Adão, ele errou. E Adão pegou dessa autoridade e entregou para Satanás. Ele foi enganado.
ele cedeu a uma tentação, ele pecou em desobediência, e Adão veio a perder essa autoridade. Aí por muito tempo a humanidade sofreu. Mas o que Paulo está dizendo para a igreja? Paulo está falando sobre Adão, que a iniquidade de um, a desobediência de um, resultou na morte de muitos, mas também a obediência de um gerou salvação para todos, trouxe vida para todos. Paulo já está falando sobre Jesus. Jesus, ele restaurou a nossa autoridade, querido, a autoridade que Adão perdeu no Éden. Você consegue compreender isso? Existe um fato cronológico na Bíblia. Adão, ele perdeu o domínio, mas Jesus, através da cruz, ele devolveu a nós o domínio novamente. E através de Jesus, querido, eu e você, nós fomos chamados para reinar em vida. Você consegue compreender isso nessa noite? Lucas, no capítulo 10, versículo 19, Jesus, ele diz assim para os seus discípulos: eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, nada lhes fará dano. É uma autoridade constituída por Deus, dada por Jesus, realizada ali através da cruz. Sabe, às vezes a gente compreende que agora nós estamos reinando, então nós vamos destituir o prefeito da cidade. Agora o governador já não manda mais, são os cristãos. Agora não existe um presidente da república, existe a igreja. Não, querido, essa autoridade não é para destituir o prefeito, não, porque aí Deus iria até contradizer a sua própria palavra. Essa autoridade nós precisamos entender que ela é numa esfera espiritual. Existe o governo sim terreno, mas existe o mundo espiritual. E nesse mundo, querido, não é Satanás que governa, mas é os reis que Deus levantou aqui nessa terra, os filhos, os que entendem o propósito. Talvez, querido, você não entendeu ainda, mas você vai compreender e vai sair daqui debaixo dessa realidade. Na sua rua, querido, quem manda não é tranca-rua, é você. Amém? Você pode glorificar o Senhor por isso? Os discípulos, eles ficaram maravilhados quando Jesus deu a ordem para eles. Eles começaram a expulsar demônios e eles acharam aquilo o máximo. Eles falaram: Senhor, até os demônios se submetem a nós. Aí Jesus os corrigiu. Jesus disse: não se alegrem porque os demônios se submetem a vocês, mas se alegrem porque o nome de vocês está no livro da vida. Sabe, mas nós precisamos entender essa autoridade, querido. Há uma autoridade sobre a sua vida. Em nome de Jesus, você foi chamado para exercitar o governo. Espiritualmente, querido, há uma autoridade. Você é embaixador de Cristo, embaixador do reino de Deus. Esse reino maravilhoso de paz, de justiça. Bata no seu peito e diga assim: eu sou embaixador de Cristo. Deus me chamou para reinar em vida, não sentar num trono e esperar ser servido, não, mas é entender que você precisa exercer autoridade, governo sobre as coisas. Tudo que aquilo que você não dominar, aquilo vai dominar você. Deus te chamou para reinar sobre tudo, querido.
Se você não governar a adversidade hoje, amanhã você será governado pela adversidade. Se você não governar a necessidade hoje, amanhã a necessidade vai te governar. Você, querido, foi chamado para governar os recursos que estão sobre você, porque senão eles dominarão sobre você. Isso é muito forte, querido, e muito real. Tem gente que anda por necessidade. Pastor, eu não vou fazer isso não, porque eu não tenho dinheiro. Pastor, eu tomei uma decisão, eu larguei tudo, abandonei tudo e fui para uma cidade. Mas por que você fez isso? Ah, porque eu estava necessitado, porque eu já não tinha condições nenhuma de permanecer aí. São pessoas que são governadas por uma necessidade. Querido, você que está aqui, você não anda por necessidade, você não anda por sentimentos, os sentimentos não te governam. Você anda, querido, você caminha não por vista, você caminha por fé, amém? Não é o dinheiro que dita o que você vai fazer ou não, não é as circunstâncias que ditam o que você vai fazer, não é a situação que te domina, você domina sobre a situação. Pastor, mas pelo que eu estou vendo, vai dar ruim. Pastor, a concorrência está muito grande e eu não tenho condições de suportar. Querido, Deus não nos chamou para submetermos as situações. Deus nos chamou para reinarmos sobre as situações. Você consegue entender isso nessa noite? Sabe, quando que eu me submeto a uma situação? Quando eu permito que aquilo roube a minha paz, quando eu permito que aquilo roube a minha felicidade, quando eu fico triste por isso, quando eu fico perturbado por isso, quando eu fico perdido em relação a isso. Ei, cristão, você é filho, amém? A autoridade do reino já foi concedida a nós. Nós somos aqueles que não nos abalamos. Nós mantemos a posição. Deus nos chamou para nos posicionarmos. Deus nos chamou para governarmos. Em nome de Jesus, você crê nisso? Você tem essa convicção nessa noite? Você pode dar um glória a Deus por essa palavra? Você pode dizer assim: eu estou entendendo, Deus me chamou para reinar em vida. Amém, igreja? Tudo que você não governar hoje, vai governar sobre você amanhã. Posição de governo. Nós não somos governados, querido, nós governamos, amém? Não é uma autoridade para exercermos sobre pessoas, não. Deus disse a Adão: governe sobre os peixes do mar, os animais da terra e as aves do céu. Deus não disse para Adão: governe sobre todos os homens, não. A autoridade está sobre coisas, amém? Olha para o seu irmão aí, a sua esposa, seu marido. Diga assim: Deus não te chamou para governar sobre mim, amém? É sobre coisas. Domine coisas, querido, e não deixe as coisas dominarem sobre vocês, amém? Nós precisamos entender algo muito profundo desse texto. Paulo diz assim, ele disse: pela transgressão de um só, a morte reinou por meio dele. Paulo falando sobre Adão. Muito mais aqueles que recebem de Deus imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida
por meio de Jesus. Pastor, eu não estou vivendo essa realidade hoje, mas eu quero viver. E você vai viver, querido, à medida que você entender que isso é uma dádiva. Pastor, o que é dádiva? Dádiva é um presente. Dádiva é algo dado por Deus. Você recebe, querido, não por merecer. É dado por Deus, é um presente. Tem gente que tem muita dificuldade com presente. E eu preciso explicar isso aqui para você entender. Tem gente que não gosta de receber presente. Que isso, pastor? Tem? Tem. E eu quero te dizer, você que está aqui e não gosta de receber presente, lembra do seu pastor, ele gosta muito. Amém? Fala para o seu irmão assim: se você não gosta de receber presente, dá para o pastor, ele gosta. Fala assim: estou brincando, passa para mim, eu gosto. Amém, igreja? Mas por que as pessoas têm dificuldade? Existem 3 coisas, querido, que pessoas têm que as impedem de receber. A primeira delas é orgulho. Tem pessoas que não recebem presentes por orgulho. Eu não preciso. Já pensou o Dudu querer me dar uma moto? Ele não é nada apaixonado pela moto, mas ele um dia já pensou ele querer me dar uma moto. Aí eu viro simplesmente para o Dudu e digo: para que moto? Eu não preciso. E olha que eu preciso. Mas às vezes o orgulho faz com que a gente não receba. O orgulho é uma das coisas que nos impedem de receber um presente. A segunda coisa, a gente não recebe porque a gente acha que não merece. É o merecimento. E às vezes a gente diz assim: por que disso? Como assim? Como assim, Dudu, você vai me dar uma moto? Eu nem mereço. E quer saber de uma coisa, querido? Eu não mereço mesmo. Mas é uma dádiva, é um presente. O que eu preciso fazer? Aceitar. Me dá a moto. É simples assim, querido. Pastor, mas você merece uma moto? Não mereço. Mas se é um presente, querido, você precisa abrir a sua mão e tomar posse. Vai ouvindo, já já você vai entender. A terceira coisa que nos impede de receber uma dádiva às vezes nós dizemos assim: o que eu tenho que dar em troca? Isso está no ser humano, isso faz parte da natureza do ser humano. Às vezes quando, tem até um ditado, né? Quando a esmola é muito grande, o santo desconfia. E um dos motivos é o medo de receber. Ah, não, eu não vou receber isso. Meu Deus do céu, se o Dudu está querendo me dar uma moto, o que será que eu vou ter que dar em troca? A natureza humana, ela tem esse sentimento de que nada é de graça. Tudo tem que ter um esforço. Tudo tem que pagar um alto preço para receber. Por que eu ilustrei dessa forma, querido? Porque uma dádiva de Deus, a gente vai trazer essas realidades no nosso coração e na nossa mente. A gente vai dizer: opa, Deus está dando, mas o que será que eu vou ter que dar em troca? Meu Deus, ai Jesus, meu Deus, eu tenho recebido tanta bênção, meu Deus, será que eu vou ter que lutar contra grandes provações? Isso é a mentalidade de muitos cristãos nos dias de hoje. Meu Deus, eu não mereço, Senhor, essas bênçãos. E por você achar que não merece, você não recebe. E eu posso te falar uma coisa: você não merece mesmo, querido.
Eu não mereço, mas não é por mérito, é por graça. É dádiva, querido, é um presente de Deus. Aí às vezes você diz assim: para quê? Eu não preciso. Todos precisam de perdão. Todos precisam da graça de Deus. Então, querido, abra mão do orgulho, abra mão do merecimento, amém? E abra mão do medo de ter que dar alguma coisa em troca. É dádiva de Deus, é um presente. Simplesmente você precisa receber. Sabe, a gente prega isso e a igreja fica doida. Pastor, isso é heresia. Isso é Bíblia, querido. Isso é a palavra. A natureza humana está tão acostumada a pagar um preço pelas coisas, que quando é de graça, a gente não recebe. A gente desconfia. Em nome de Jesus, Deus vai quebrar isso das nossas vidas, amém? A maior alegria de um pai é de ver o filho receber um presente alegre, feliz. Eu sou pai, querido, e eu amo quando meu filho gosta daquilo que eu dou para ele. Você quer deixar um pai triste? É você fazer pouco caso daquilo que ele já conquistou, daquilo que ele já deu, daquilo que ele já liberou para a sua vida. Você consegue entender isso, igreja? Paulo diz que isso é uma dádiva. A palavra no original é lambano, que significa pegar com a mão, agarrar, pegar e não soltar mais. Quando é uma dádiva de Deus, querido, agarre, pegue, segure na sua mão. Você não merece, mas Cristo mereceu por nós. Você não é digno, mas Ele é digno por nós. E Ele fez, e Ele realizou. Ele fez acontecer. Então nos resta tomarmos posse dessa realidade. Em nome de Jesus, Deus vai quebrar muitas coisas no nosso coração, amém? A ponto de nós agarrarmos e recebermos essa realidade para nós, amém? Pastor, como que eu tomo posse então? Eu quero. Nós tomamos posse através da fé. A fé, querido, em Jesus e a crença na sua obra realizada na cruz farão eu e você vivermos, tomarmos posse, assumirmos essa realidade, essa autoridade que está disponível sobre nós. Pastor, o problema é mais forte do que eu. Não. Se você está pensando assim, é porque você ainda não entendeu a sua posição. Se você está pensando assim, é porque essa realidade ainda não está clara na sua mente. Querido, Efésios vai dizer, e eu vou ler, Efésios 2:6, diz: Deus nos ressuscitou com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Jesus nos fez assentar, Ele não vai fazer. Hoje nós estamos assentados com Ele nos lugares celestiais, nós estamos reinando em vida com Ele nos lugares celestiais. Ele nos fez, é obra dele, querido, não é mérito nosso. Você tem que aceitar isso. Isso é muito forte. Ou você entende essa realidade, ou outras realidades te consumirão. Há uma autoridade constituída por Jesus.
Você foi chamado para reinar, para exercer a autoridade. É uma dádiva, é uma graça. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21. O mesmo apóstolo Paulo, ele diz assim: Deus tornou pecado por nós, Ele se fez pecado por nós, aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Em tudo que eu estou dizendo aqui, há uma condição. E a condição para você tomar posse e reinar em vida é você ser justo. Ah, pastor, eu sabia. Tinha uma letrinha pequena, né, no contrato. Tinha alguma coisa para mim fazer. Não, querido, você não entendeu. A dádiva de justiça é: você não fez nada, mas Ele nos tornou justo. Não, pastor, mas eu jejuei 40 dias para me tornar justo. Não, você pode jejuar 200, você pode morrer de fome e você não vai se tornar justo. Essa obra é Jesus quem realizou. Ele, a Bíblia diz que Ele se fez pecado por nós. Ele levou os nossos pecados ali na cruz. Ele se fez maldição por nós. Deus fez o seu Filho subir naquele madeiro. Éramos nós que deveríamos estar ali. Mas Deus, a Bíblia diz, puniu os nossos pecados em Jesus ali na cruz. Sabe o que foi a cruz? Foi um ato de justiça de Deus por nós. Alguém precisava morrer, alguém precisava pagar o preço, e Deus escolheu o seu Filho, o seu único Filho, e puniu Ele ali na cruz, para não nos punir. Isso é justiça de Deus. Isso é forte demais, querido. Antigamente, o sacerdote, ele pegava um cordeiro, um animal manso, humilde, simples, e ele colocava a mão sobre a testa do cordeiro, e ele imputava os seus pecados sobre aquele cordeiro, e após aquele cordeiro era sacrificado, era morto. Sabe o que Deus fez? Deus pegou Jesus e imputou o pecado de toda a humanidade sobre ele, e ele morreu como justiça pelos nossos pecados. Ele pagou o preço que eu e você precisávamos pagar. A nossa mente às vezes não consegue compreender isso. Existe uma história, e o louvor já pode subir. Existe uma história de 2 irmãos. Todos 2 eram soldados, e conta-se que na Segunda Guerra Mundial, cada um serviu a um exército. Um serviu a um país, o irmão mais novo serviu a um país, e o irmão mais velho serviu a um país que era inimigo. Então aqueles 2 irmãos, eles estavam lutando uma luta. Eles eram inimigos, cada um estava defendendo um país. E em dado momento, o irmão mais velho, o país do irmão mais velho, venceu, triunfou sobre o país do irmão mais novo. E ele foi levado como prisioneiro de guerra. Um dia, o irmão mais velho, ele recebeu uma ordem juntamente com todos os soldados, dizendo: amanhã, pela manhã, executem todos os prisioneiros de guerra. O irmão mais velho, ele ficou muito triste, angustiado com aquilo, e de madrugada ele foi até a prisão, e ele tirou o seu uniforme, a sua roupa de exército vencedor, vestiu o seu irmão enquanto ele ainda dormia, colocou o seu irmão para fora da cela com muito cuidado, vestiu o uniforme do seu irmão, uniforme de perdedor, e dormiu ali na cela. Pela manhã, os outros soldados vieram,
e pegaram o irmão mais velho e o executaram. Quando o irmão mais novo acordou, ele ficou perplexo de saber que o seu irmão foi executado no seu lugar. O seu irmão que estava do lado vencedor foi executado no seu lugar. Ele ficou pensando: meu irmão vestiu o meu uniforme, ele tomou o meu lugar de perdedor e foi executado no meu lugar. Ele me vestiu uma roupa de vencedor, de triunfante, de exército ganhador. Querido, nessa história, nós somos o irmão mais novo e Jesus é o irmão mais velho. Ele, querido, se despiu da sua glória, ele se despiu da sua posição de Deus, ele se humilhou por uma morte de cruz, ele pagou o preço por nós. Do lado da guerra, ele se pôs no lado de perdedor, do lado da humilhação. Ele recebeu a maldição que era nossa, ele tirou o que era dele e colocou sobre nós. Isso é dádiva de justiça. Isso é poderoso, querido. Quando a sua mente entender isso, você vai entender que aonde você está é um lugar que foi conquistado. Se coloque de pé, igreja. Se levante em autoridade nessa noite. Você foi chamado para reinar em vida. Amém. Há uma autoridade do nome de Jesus. Nós vamos orar, querido. Nós vamos exercer essa autoridade. E coisas irão acontecer aqui, amém? Coisas irão acontecer na nossa vida quando nós entendemos para que nós fomos chamados. O reino espiritual, ele se move. E aquilo que se move no espiritual, sim, claro, isso vai influenciar no mundo físico, em nome de Jesus. Adore o Senhor, querido, entenda essa realidade.
Aleluia. Levante a sua mão, querido, em sinal de autoridade. Sabe, nada pode contra o nome de Jesus, mas aquele que é justo tem o direito de usar o nome. Sabe o que Jesus fez na cruz? Era como se Jesus assinasse uma promissória em branco. Ali ele nos deu autoridade. Era como se fosse um cheque assinado em branco. Kenneth Hagin, um grande escritor, diz isso. Sabe, você foi chamado para reinar em vida na autoridade do nome de Jesus. Querido, a enfermidade, segundo a Bíblia, ela não exerce autoridade sobre você. Quem exerce autoridade sobre uma enfermidade somos nós. O problema, segundo a Bíblia, não tem autoridade sobre você. A circunstância, o desafio, seja o que for, quem governa é você. Amém, igreja? Você consegue compreender isso nessa noite? Com as mãos levantadas, comece a exercer autoridade agora sobre o problema, sobre a dificuldade, sobre a enfermidade, sobre espíritos malignos. Em nome de Jesus, declare, querido, é você quem governa, é você quem exerce autoridade. Em nome de Jesus, ou você exerce autoridade, ou as coisas vão exercer autoridade sobre você. Deus disse: Adão, governe. Pastor, mas Adão pecou, Adão errou. Mas Jesus pagou as contas de Adão. Jesus pagou as nossas contas. Jesus devolveu a autoridade que é do homem. Hoje nós estamos com Ele, assentados nos mais altos lugares. Ei, você reina sobre as autoridades espirituais. Não há principado, não há potestade. O nome de Jesus é maior. Em nome de Jesus, comece a orar, querido. Comece a decretar sobre a sua família. Ei, nós somos embaixadores de um reino vencedor. Você está do lado que venceu. Você não é um soldado perdedor. Nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Pai, em nome de Jesus, Pai, na autoridade do Teu Filho amado Jesus Cristo, nós nos posicionamos nessa noite. Nós entendemos a nossa posição, a posição de filhos,
Senhor constituiu essa posição por nós. Pai, e nós exercemos nessa noite autoridade, nós exercemos o governo, domínio, tudo isso na autoridade do nome de Jesus. E nós declaramos sobre Além Paraíba o governo do Senhor. Nós decretamos sobre a nossa cidade o reino do Senhor. Nós decretamos, Pai, sobre cada rua a unção, o poder do Senhor. Não existe tranca-rua que possa governar aonde o Senhor estabeleceu o teu reino. Não há principado, não há potestade sobre a nossa cidade. Nós damos uma ordem em o nome de Jesus: caia por terra a potestade, caia por terra Satanás. A nossa cidade é do Senhor Jesus. Pai, nós repreendemos todo espírito maligno sobre a tua igreja, todos os inimigos da tua igreja. Nós decretamos a falência, nós decretamos caia em nome de Jesus. Decretamos a queda do mal sobre esse lugar. O Senhor nos concedeu autoridade. O Senhor no teu nome já despojou o império das trevas. O Senhor já despojou os poderes de Satanás. E nós não somos uma igreja que nos acovardamos, não. Existe uma guerra espiritual e ela já está vencida. E nós decretamos a vitória da tua igreja. Nós decretamos a manifestação do teu reino. Caia por terra toda fofoca contra a tua igreja. Caia por terra toda língua contrária à tua igreja. A tua igreja, não essas quatro paredes, mas as vidas que aqui estão, os filhos que aqui estão, os reis que o Senhor levantou nesse lugar, estão reinando e reinarão a partir de hoje sobre essa cidade, sobre os seus bairros, sobre a rua onde os teus filhos estão, sobre casas e sobre famílias. Em nome de Jesus, há uma autoridade constituída. Nós decretamos: enfermidades da nossa cidade caiam por terra. Dengue, nós te repreendemos. Covid, nós te repreendemos. Em nome de Jesus. Câncer, nós te repreendemos. AIDS, nós te repreendemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Há uma autoridade no nome de Jesus. Enfermidades sejam amaldiçoadas, caiam por terra. Saúde, saúde, saúde sobre a nossa cidade. Nós decretamos, nós liberamos essa palavra. Nós determinamos saúde sobre Além Paraíba. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que os céus escuros transformem em dias claros. Que a glória do Senhor brilhe sobre a nossa cidade. Que o poder de Deus se manifeste sobre a nossa cidade. Oh, em nome de Jesus, em nome de Jesus, se posicione, igreja. Declare em nome de Jesus. Não há poder que possa resistir ao nome de Jesus. Nós decretamos: morte seja destronada pelo poder de Jesus. Vida, vida, vida sobre a nossa família. Vida sobre os nossos. Vida sobre as nossas casas. Saúde, vida. Oh, em nome de Jesus. Isso, igreja, guerreie. Declare. Há uma autoridade, há um poder. E essa autoridade precisa ser exercida. Problema, nós declaramos a solução agora, em nome de Jesus. Cadeias, prisões,
nós decretamos agora, em nome de Jesus, se quebrem, se quebrem, se quebrem, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Liberdade, para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Não há prisões, não há cadeias que possam nos parar, pelo poder do nome de Jesus. Oh, aleluia! O vento rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. Oh, tu és invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. E teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é, poderoso esse nome.